Saudações, pessoal. Vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa disciplina, Sistema de Comando de Incidentes. E hoje iremos apresentar um modelo de gerenciamento que envolve comando, controle e coordenação em resposta às emergências. Certo? Primeiramente, vamos estabelecer questões pertinentes ao planejamento. Planejamento possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, reavaliar todo o processo e estruturar um trâmite adequado para se construir um referencial de futuro em resposta às emergências. É importante salientar que o planejamento deve ser entendido como um processo contínuo de tomada de decisões que resulta na elaboração de um plano. O plano, por sua vez, é um documento escrito que registra os objetivos, as estratégias e as táticas resultantes do planejamento. Então, o planejamento é o processo contínuo de tomada de decisões, que resulta na elaboração de um plano. Este é um documento escrito, que registra os objetivos, ou seja, o que fazer, as estratégias, ou seja, como chegar aos objetivos, e as táticas, onde, quando e quem será empregado com fins de se atingir os objetivos. Ok? Então vamos imaginar que numa determinada manhã temos as seguintes guarnições de serviço numa unidade operacional. Temos 2 viaturas de combate a incêndio, temos um autotanque, temos 2 binômios, certo? Temos 3 viaturas de resgate e 2 viaturas de busca e salvamento. Sendo que essa guarnição, no decorrer do serviço, foi acionada, as guarnições foram acionadas para atender a seguinte ocorrência. Em decorrência de chuvas torrenciais, residências situadas numa encosta deslizaram, sofreram deslizamento. E tem várias pessoas soterradas, desaparecidas, desabrigadas. E aí, o que pode ser feito? Bem, olhando para essa imagem, obviamente uma história hipotética, fictícia, só para fins de desenvolvimento do estudo, a gente pode imaginar os riscos que podem estar envolvidos aqui. Primeiramente, riscos de choque elétrico, As residências possivelmente ainda com a fiação elétrica, enfim, e bombeiros que venham a subir nessa estrutura podem sofrer descargas elétricas. Outro risco, os riscos decorrentes de nesses escombros existirem estruturas metálicas, pontiagudas, então risco de fraturas, de cortes, Pois bem, outros riscos relacionados a GLP, vazamento de GLP, porque no momento que houve os deslizamentos, a casa foi absorvida pela terra e aí vazamento de GLP é possível e real. Então, como a gente pode, dentro dessa estrutura aqui, avaliar e iniciar, voltar para uma resposta, tendo em vista aqueles recursos que eu tenho, 2 viaturas de combate a incêndio, um autotanque, 2 binômios, 2 viaturas de busca e salvamento e 3 de resgate. Basicamente, para organizar aqui a resposta, eu tratando aqui de objetivos, um dos objetivos, a premissa básica para todas as nossas operações é o fator segurança. Então, desenergizar essa estrutura. Um gerador, iria desenergizar para que as ações de bombeiro estejam seguras, certo? E o que pode ser feito, inclusive, com o acionamento da Energisa, Pois bem, então desenergizada essa estrutura toda, vão existir sempre riscos, no atendimento à ocorrência, mas todas as guarnições equipadas com EPI, isso vai, de certa forma, minimizar risco de acidentes envolvendo os respondedores. Aí o que poderíamos fazer para de objetivo, estabelecer como objetivos, para
as nossas guarnições. Essas residências situadas próximas à encosta devem, né, evacuar, abandonar a área, porque num novo deslizamento essas residências seriam afetadas. Então as famílias devem sair, né, e essa providência poderia ser tomada, por exemplo, pela guarnição de combate a incêndio, pelas guarnições de combate a incêndio. Os riscos decorrentes de incêndio por conta do princípio de incêndio, do vazamento de GLP, poderia ser contido e sanado pelo alto tanque, imaginemos assim, né? As guarnições de busca e salvamento, né, em princípio, as de busca com o canil, poderia realizar a busca superficial dessas pessoas aqui soterradas, e aí sim as guarnições de busca e salvamento iria realizar a retirada. Então os binômios, né, realizariam a busca e localização e o salvamento pela guarnição de busca e salvamento. As vítimas retiradas do meio desses escombros seriam encaminhadas para a guarnição de atendimento pré-hospitalar, né, que estariam estabelecidas numa área de concentração de vítimas, e a partir daí elas iriam dar a destinação adequada, né, o tratamento, observação e condução adequada a cada caso. Bem, então de maneira sucinta eu elenquei objetivos, né, e estratégias né, e táticas para atendimento a essa ocorrência, uma primeira resposta, ok? Então, o ciclo P é uma ferramenta utilizada em eventos adversos que demonstra a formalização de um plano de ação do incidente, composto por sucessivas etapas, avaliações, preparações, reuniões, reavaliações e correções, com a finalidade de melhor aproveitar os recursos e otimizar as respostas. Então, observe que o ciclo operacional no sistema de comando de incidentes tem esse formato em P. É justamente essa imagem. Aqui, na parte inicial, teria um incidente, né, a deflagração desse incidente, desse evento. Em seguida, pessoas que visualizaram, que presenciaram esse incidente, iriam acionar o Centro Integrado de Comando e Controle, que, por sua vez, acionaria as guarnições de serviço, aquelas que eu havia citado, né, para a primeira resposta. Essas guarnições, ao chegarem, né, ou a primeira guarnição ao chegar no local com capacidade de resposta, né, com capacidade operacional de resposta, iria proceder com essa primeira resposta. E existe uma sequência de passos, né, dentro da ferramenta de sistema de comando de incidentes a serem seguidos pelo primeiro respondedor, né, ao chegar no cenário com capacidade operacional, que é a tarjeta de campo. Essa tarjeta de campo é também um documento escrito que deve estar contida no interior das viaturas e disciplina uma sequência de 8 passos ao primeiro respondedor ao chegar no cenário. Ele vai informar a base de sua chegada à zona de impacto, assumir e estabelecer o posto de comando, avaliar a situação, estabelecer um perímetro de segurança, estabelecer os objetivos, determinar as estratégias, determinar a necessidade de recursos e possíveis instalações, preparar as informações para transferir o comando. Observe que naquele exemplo citado, a gente eu descrevi, né, uma sequência de passos, né, de se conter, de se mitigar ou de se evitar riscos ali na área atingida, né, desligando energia elétrica, atribuindo papéis a cada uma das guarnições, né, envolvidas na resposta. Então, dessa forma, eu segui com essa tarjeta de campo, os 8 passos da tarjeta de campo, certo? É bem verdade que essa tarjeta de campo é para a primeira resposta, ela disciplina ações para a primeira resposta. Aquelas 4 primeiras horas iniciais, né, que se convencionou chamar de fase reativa. A partir do momento que a ocorrência se
estende além das 4 primeiras horas iniciais, existe a necessidade de formalizar, né, e registrar a ocorrência por escrito, né? E isso é feito por meio dos formulários. Inclusive o formulário 201, né, é o briefing do incidente, né, em que o primeiro respondedor irá repassar o comando, digamos assim, para um superior hierárquico que vem assumir a ocorrência. E muitas vezes esse superior hierárquico, quando chega, vai chegar também recursos adicionais e aí ele vai dar continuidade ao andamento da resposta. Então, aqui nessa fase do briefing do incidente, o formulário 201, nós vimos na aula passada o que é que ocorre. É realizado um briefing, né, do incidente, em que o primeiro respondedor irá repassar para o comandante do incidente a situação atual, as atribuições, instalações, né, e recursos utilizados e solicitados. Nesse exemplo que nós elencamos dessa primeira resposta, a gente empregou cada uma das guarnições em atividades distintas, né? E a única instalação que eu citei, além do posto de comando, foi a área de concentração de vítimas, né? Em fases posteriores, é possível que sejam realizadas, né, se assim for avaliado pelo comandante, novas instalações, certo? E aí vai se seguir, né, essa sequência de passos aqui durante a execução do planejamento, né? O passo seguinte seria a reunião inicial do comandante do incidente. Então ele recebeu a ocorrência, né? E na reunião inicial ele vai negociar ou facilitar a participação do comando unificado. Isso é, se houver outras instituições nesse momento para atender, ele vai negociar e facilitar a participação de cada um dos comandantes. Ele vai estipular os papéis e responsabilidades do comando unificado, né, de cada um dos integrantes, bem como organizar respostas e definir as instalações necessárias para aquele período operacional, definir a duração do período operacional e dos turnos de trabalho. Isso aqui vai depender das condições, né, de iluminação natural ou artificial, se houver, da quantidade de recursos que ele tem à mão. Enfim, o período operacional tem uma série de variáveis para o comandante definir, certo? Pois bem, na fase seguinte será a reunião de desenvolvimento e atualização dos objetivos. Então ele vai utilizar, o comandante do incidente, o formulário 202, e ele tem a finalidade de desenvolver os objetivos para o período operacional proposto. No exemplo que nós citamos, nós utilizamos os cães, né, o binômio, para realizar a busca, né, de pessoas soterradas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Ele passou uma vez, localizou, passou outra, localizou vítima, e aí a resposta está sendo balizada por encontrar e retirar vítimas. Mas vai chegar um momento que as vítimas não vão ser mais localizadas, né? Que elas vão estar ou num local muito distante, que os cães não conseguem identificar, ou mesmo não existir. Então precisa se fazer uma adequação desses objetivos, como por exemplo, nessa fase poderia se dar uma ênfase maior à salvatagem, né? o salvamento de objetos, retirada de objetos, que isso não é prioridade nas fases iniciais, e sim para o período posterior. Pronto, pois bem, e aqui ele já fez um realinhamento, né, de demandas, né, decorrente da resposta que ele vem obtendo. Um outro exemplo, vai chegar um determinado momento que as vítimas superficiais não vão ser mais localizadas, então ele vai precisar aprofundar na estrutura e adentrar a estrutura. Em algumas situações vai ser necessário o uso de maquinário pesado, um maquinário com a capacidade operacional, né, mais robusta. E aí
essa fase de busca superficial ela vai ser suprimida e vai ser desenvolvido um outro objetivo com fins de aprofundar nessa estrutura, né, que deslizou, certo? Outra fase outro objetivo dessa etapa, né, dessa reunião de desenvolvimento é preparar as ordens para o staff geral e staff de comando, aquele que for ativado. O staff geral, composto ali pela seção de operações, seção de planejamento, a seção de administração e finanças e também a seção de logística, a que for ativada, bem como o staff de comando, ali os oficiais de ligação, oficial de informação pública e também oficial de segurança. Aquele que for ativado, ele vai ter um briefing, né, uma preparação ali para cada um membro do staff que for ativado. Logo em seguida, vai ter uma reunião com esse staff de comando e staff geral. E ele vai revisar o comandante do incidente juntamente com o chefe da seção de planejamento ou das seções que foram ativadas, todas as decisões, objetivos e prioridades e procedimentos que forem estabelecidos. Vai apresentar e revisar as designações funcionais aos membros do staff de comando e staff geral, bem como revisar os status das ações em aberto, das designações de trabalho de reuniões anteriores. Então vejam bem, eu havia citado, né, que em alguns momentos não vai ser conveniente, por exemplo, o comandante do incidente não vai ter capacidade operacional para realizar determinados objetivos, como por exemplo salvatagem, que eu citei agora há pouco. Mas numa fase posterior, ele pode realizar essas ações, né? O salvamento de objetos, digamos assim, né? Mas das fases iniciais, a atenção e o foco vai estar direcionado para a vida humana, vida animal, vai ser o salvamento de vítimas, né? E de vidas. E aí, em fase posterior, né, ele pode realizar essa adequação, né? De revisar os status das ações em aberto, certo? Aí, na reunião tática, ele vai desenvolver o esboço de estratégias e táticas para cada objetivo. E ele utiliza para isso o formulário 234, que é a matriz de análise de trabalho, certo? Ele vai desenvolver análise dos riscos presentes, né? Se for o caso, utilizando o formulário 208, né? Que ele não só analisa os riscos, como também busca mitigar, minimizar os riscos existentes no cenário, certo? E isso é a preparação para a reunião tática. Na reunião tática, ele vai apresentar as estratégias e táticas, certo? As estratégias, como fazer ou como chegar aos objetivos, e a tática, onde, quem, quando cada um vai estar atuando. Apresenta a organização, né, da seção de operações, isso na formulário 203, certo? Identifica estratégias alternativas, ou seja, uma forma alternativa de se chegar ao objetivo. Apresenta o estado dos recursos, né? Bem como riscos potenciais e suas relacionadas medidas de prevenção, certo? Essa seria a reunião tática. Observe, pessoal, que desse momento que houve a notificação, dentro, digamos assim, num mesmo dia, essas reuniões estariam sendo processadas, estariam ocorrendo, sem que as guarnições parem de trabalhar. Então, o ciclo de operações vai ocorrendo, as guarnições vão se revezando, de forma que as ações não finalizam, certo? As ações só são suprimidas em situações de risco, ou para a guarnição ou para os demais, né? Em situações em que eu não tenha recurso operacional para atender essa demanda, né? Ou em condições climáticas ou ambientais desfavoráveis, como eliminação, entre outras coisas, certo? Então, na reunião de planejamento, o que deve ocorrer
deve ser finalizadas as análises e planejamento necessários para a apresentação, devem ser duplicados os documentos necessários, né? A unidade de documentação da seção de planejamento promove essas cópias e é preparada a sala de reuniões, certo? Já na reunião de planejamento, é apresentado o plano de ação, incluindo as estratégias e táticas, contingências, recursos, estrutura da organização e considerações de gestão geral, né? São apresentadas também as situações e ações realizadas relacionadas aos aspectos de segurança, logística e finanças, certo? E na fase seguinte, realizada a preparação e aprovação do plano de ação do incidente. Esse plano de ação do incidente normalmente é composto pelos seguintes formulários: 202, que trata dos objetivos, 203, que trata da lista de atribuições da organização, o 204, que é a lista de atribuições também, porém é a lista de atribuição, uma lista de atribuições para cada grupo ou divisão, né? O 205 trata do plano de comunicação. Esse plano de comunicação deve ser estruturado com fins de maior efetividade da comunicação, né? sem interferências, né? E 206 é o plano médico, né? O plano médico e o plano de transporte para a ocorrência. Esses são os documentos que normalmente integram o PAI, além do plano de ação do incidente, né? Além do formulário 208, que trata da segurança, ok? Então, nessa fase aqui, basicamente são finalizados documentos, né? Preenchimento utilizados para sua apresentação, certo? E no briefing operacional, ocorre apresentação do plano de ação do incidente. E isso, nessa fase aqui, as guarnições, porque as guarnições vão atuando, certo? Aqui nesse ciclo, e tudo está sendo planejado para o ciclo operacional posterior. Vamos supor que o comandante do incidente, essa ocorrência que eu havia citado, tenha ocorrido 7 horas da manhã e que o ciclo operacional, o período operacional seja até meio-dia. Então, esse ciclo de reuniões ocorreria com fins de ajuste, né, do que está sendo executado para o período operacional posterior. Então, de meio-dia, aquele período operacional encerra, e tendo aqui esse briefing, né, por parte do comandante do incidente, o comandante do incidente faz o briefing com todas as guarnições e vai valer tudo isso que foi planejado, né, no período operacional anterior, vai valer no período operacional posterior. E aqui, justamente, o que compõe o plano de ação do incidente, ok? E aí vai ser executado o plano proposto, né? Vai ser avaliado o progresso das operações, um debriefing. Inclusive, esse debriefing é feito das guarnições para com seus superiores imediatos até se chegar ao comandante do incidente, né? São realizadas adequações nas estratégias e táticas, se for necessário, bem como acompanhamento das atividades para a conclusão dos objetivos. Dúvidas? Seguem aí os contatos. Estamos à disposição. Bons estudos.